Aleluia. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Erga suas mãos, feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos pela unção, Espírito Santo, que foi derramada sobre as nossas vidas. Pela unção que flui diretamente do trono da graça, do trono do Pai, e é derramada através e em nossas vidas e através das nossas vidas, e que inunda esse ambiente, e que inunda o ambiente onde nós nos colocamos, porque nós somos os embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Obrigado, Espírito Santo. Sem você são apenas palavras vazias. Espírito Santo, mas com a tua unção é uma liberação de poder, é uma liberação do poder do alto que nos toca, que nos capacita, que nos unge, que nos impulsiona, que nos transforma e nos motiva, nos incentiva, nos mantém forte, nos mantém posicionados, nos mantém curados. Aleluia, Espírito Santo. Nós poderíamos passar aqui a noite toda falando dos teus atributos, das tuas qualidades. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por mais essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Pode sentar, fica à vontade. Puder colocar uma música ambiente para a gente estar ministrando, que é sempre agradável. Amém? Eu quero começar saudando a todos, então. E, como foi falado aqui do Verbo Shop, eu quero fazer uma indicação de leitura para você. Se você não leu esse livro ainda, Conhecimento Direto do Céu, queridos. A Recompensa da Honra, de John Bevere. Fantástico, irmãos. Fantástico. Aqui ele trata de capítulo após capítulo de temas muito relevantes de como nós devemos nos portar, de como nós devemos nos posicionar em honra nos mais diferentes aspectos da nossa vida. Como nós devemos nos posicionar em honra em relação ao nosso trabalho, em honra em relação à nossa liderança espiritual, em honra em relação ao nosso marido, não o meu, né? A minha esposa, né? O nosso marido, a nossa esposa, aos nossos filhos, às autoridades constituídas. Então, é um conhecimento precioso, queridos, sobre a recompensa que há na honra. Entendeu? Existe uma recompensa quando você honra em todos os aspectos. Quando você honra com suas finanças ao Senhor, há algo que é liberado da parte de Deus, como está escrito, sobre a sua vida. E assim sucessivamente. Amém? Deus é bom demais. Diga comigo, irmãos. A palavra de Deus é Deus falando comigo. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus falando com você. Quando você ouve uma ministração da palavra de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando ao seu coração, liberando uma instrução preciosa e poderosa para a sua vida. Então nós precisamos agarrar cada porção que é liberada da palavra de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de receber a unção do Gabriel, que é não sentir frio. Que hoje está um dia frio e o homem está de manga curta. Meu Deus do céu. Aleluia.
Mas existe, queridos, unções específicas e existem instruções específicas na palavra de Deus para as nossas vidas. E nós não devemos ser como, você já ouviu a história da síndrome do cachorro que late para o caminhão? Não está na Bíblia, mas eu vou chegar em um bom lugar com você sobre esse assunto. O cachorro, quando passa um caminhão, o cachorro corre atrás da roda do caminhão, né? Ele vai latindo atrás da roda do caminhão. Passa outro caminhão, ele vai, e num determinado momento ele vai atrás de um caminhão. E quando aquele caminhão para, num sinal vermelho, numa esquina, o cachorro para. E aí ele fica olhando para a roda do caminhão. Agora, e não faz nada. Sabe, irmãos, muitas pessoas, muitas vezes estão latindo, né, ou estão desejosos de uma oportunidade, de algo para suas vidas, e quando aquela oportunidade aparece, está disponível para elas, elas param. Quando a oportunidade se apresenta na sua frente, a pessoa não abraça, fica como o cachorro, fica parado. Sabe, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, ela diz, nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. O que ele está dizendo para nós? Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, agarre as oportunidades que aparecem na sua frente e aproveite elas. Como é que eu faço isso, irmão? Faça com excelência. Dê o seu melhor. Esteja atento. Porque tem gente, irmãos, vou te falar, que passa uma oportunidade na frente e fica ali, Facebook, eu vou olhar meu Instagram. Sabe, queridos, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo, hoje é dia 30 de junho de 2022, pensa só no mês de junho, o que você fez que te proporcionou crescimento no mês de junho? O que você semeou durante o mês de junho? Ou melhor, quanto tempo você passou se alimentando com coisas que edificam sua vida durante o mês de junho? E quanto tempo você passou mexendo no seu celular, nas redes sociais, no mês de junho? Sabe, irmãos, o que o irmão está ali ministrando, está falando de celular, está falando de cachorro, mas são exemplos, né? Como Jesus usou tantas parábolas para nos ensinar, são alguns exemplos que nos instruem, irmãos, a pensar a respeito de algumas coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, que são aprendizados. Nós devemos romper com essas coisas para melhorar como pessoas, como seres humanos, mas acima de tudo, como filhos de Deus. Como está escrito, e nós vamos ver isso aqui hoje à noite, a palavra de Deus e o interesse de Jesus Cristo é que nós, enquanto corpo de Cristo santificado, estejamos em um constante processo de aperfeiçoamento. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem esse interesse, que a palavra te direciona para um constante aperfeiçoamento? Está escrito. E nós vamos estudar isso hoje. Então, ter uma boa gestão do seu tempo, irmãos, vai fazer você crescer. Em alguns celulares, né, não sei como é que é, o Android, o iPhone, o iOS, ele te dá um relatório todo mês, né? Quanto tempo você passou em cada aplicativo, em cada, né, ambiente do teu celular. E aí, se você parar e pensar agora sobre a tua vida, sobre esses últimos 30 dias da tua vida, quanto tempo você passou dedicando ao teu próprio crescimento? Sabe, irmãos, chega a doer às vezes pensar a respeito disso aí, né? Eu queria começar a fazer academia, eu queria começar a ler um livro por mês, eu queria começar. Sabe, irmãos, está na hora de começar. Sabe, só começa. Tá quieto agora?
Sério, irmãos. Outra coisa, não é só começar. Eu tinha um amigo meu, pastor, ele dizia assim, tá cheio de gente, cheio de iniciativa, e pouca gente com acabativa. Tem mais gente com iniciativa. Vamos lá, e vamos começar, e vamos fazer, e vamos, e isso, e aquilo, e tamo junto, pastor. Semana que vem, o pastor te liga, vamos, irmão, então, fazer um mutirão agora? Vamos fazer aquilo, vamos? Mas eu tenho outro compromisso, eu tenho outra coisa para fazer, eu não posso, pastor, sabe? Não tem disciplina, não tem perseverança. Falando em parábolas, irmão, sabe? Vou te falar outra coisa. Não tem pobreza que resista à disciplina constante de investimentos. Se você adotar uma disciplina constante de investimentos na sua vida, não há como você viver na pobreza. Irmão, mas lá em casa mal sobra, né? Separa uma parte. Seja fiel. E a situação vai mudar. Você precisa perseverar, você precisa pensar no curto, no médio e no longo prazo. Precisa estudar a respeito de investimentos, a respeito do que a palavra fala sobre isso. Foi falado aqui, nós temos livros fantásticos aqui na nossa livraria a respeito de finanças, alinhado com a palavra. Livros que nos instruem em todas as áreas da nossa vida. Preciosidades, irmãos. A palavra de Deus fala que o justo vive pela fé. Nós fomos justificados pela palavra, por Cristo nós somos justos. Então nós devemos viver o nosso estilo de vida pela fé. Como é que eu faço isso, irmão? A fé é a certeza das coisas que se espera, é a firme convicção das coisas que não se veem. É tipo assim, é você ter as coisas antes de você ter. É ter sem ter. É ter a posse antes de ter. É uma loucura. Mas se você parar e pensar, e você tiver uma convicção a respeito das coisas, uma firme declaração a respeito da palavra sobre a sua própria vida, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer, irmãos. Pense a respeito dos últimos 30 dias e agora pense a respeito dos próximos 30 dias. O que você pode mudar na sua vida? O que você quer mudar na sua vida? Não, eu não quero mudar nada, irmão. Eu quero continuar desse jeito. Deixa vir as minhas criancinhas. Não impeçam as criancinhas. Mas tem ordem no culto, né, pastor? Amém? É uma benção. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Então o justo, ele vive pela fé. E nós vivemos um estilo de vida baseado nisso. Como está escrito, de fé em fé, de glória em glória. Não de fé em fé, incredulidade, fé de novo, incredulidade, fé. Não, mas essa situação está muito difícil. Não sei, não vai dar. Incredulidade. De fé em fé, de glória em glória. O estilo, irmão, presta atenção nisso. É de fé em fé. Fechou. Não tem uma continuação a respeito de uma outra perspectiva das coisas. E talvez as pessoas estejam falhando porque dão lugar à incredulidade. Existe uma área na sua vida, queridos, que você é mais frágil do que eu. Em alguma área da sua vida. E tem alguma área da sua vida que você é mais frágil que eu e que eu sou mais frágil que você. Então, daqui a pouco, o seu desafio é na parte das finanças.
Daqui a pouco o meu desafio é na área dos relacionamentos. Daqui a pouco o desafio de outra pessoa é na área da cura, da saúde. Desafios. A palavra é completa em todos esses assuntos, em todos eles. Por isso que a palavra nos diz, de fé em fé, em todas essas situações, em todos esses assuntos, nós somos mais que vencedores. Por meio de Cristo, aquele que nos amou, aquele que nos salvou. Repetindo, irmãos, de fé em fé. Você já tinha pensado sobre isso? Que muitas vezes na nossa vida, a gente se questiona, para se questionar. Pô, mas será que isso aqui, será? Irmão, o será já não é de Deus. É de fé em fé. É uma dor de cabeça. A gente é ousado para declarar muitas vezes a cura na outra pessoa. Não, vem cá, vamos orar. Mas e quando é com a gente? E quando vem um sintoma na gente, com a gente? Como é que a gente tem se comportado? Como é que você tem se comportado? Eu estou com uma dor no dente, eu estou com uma dor no meu dedinho. Esses dias eu estava com uma dor aqui no dedinho. Não sei de onde é que veio essa dor, irmãos. É do inferno. Aí eu vi, eu acho que era de botar o celular, assim, não sei. Irmãos, eu olhei para o meu dedo, eu declarei, seja curado agora, em nome de Jesus. Dedo, seja curado, dedo, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te dou uma ordem, saia agora, no nome de Jesus. Sabe, não fui curado na hora. Mas eu não neguei a fé. Eu continuei, eu já orei, agora eu continuo confessando, porque a fé, ela não nega os fatos. Mas ela é a firme convicção das coisas que não se veem. É a posse antecipada. É ter antes de ter. Então orei, declarei, expulsei a enfermidade do meu dedinho, minguinho, dessa partezinha. E agora eu digo, eu sou curado. Eu sou curado. Cada vez que eu sentia uma dor, eu dizia, obrigado, Senhor, pelo meu dedo curado. Pode parecer uma coisa, para você, muito simples. Mas passou, irmãos. Sabe? Antes ficava, sei lá, uma semana, 2 semanas com uma dor. Sem falar para a dor sair, sem conversar com algo, um sintoma. Hoje não. Sabe, no outro dia estava melhorando já, no outro dia passou, sumiu. A cura, ela se manifesta de 2 formas, queridos. Ou é instantânea, como a gente já viu várias vezes se manifestar, ou é uma cura progressiva. Ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, até ser dia perfeito. Até ficar consumado, 100%. Então a fé é uma posse antecipada, mas tem uma ação correspondente. Amém, queridos? E nesse sentido nós precisamos sempre ser diligentes, irmãos, com as nossas atitudes, com a nossa postura, né? Quando nós passamos a confessar a palavra, nossas ações, elas precisam, sim, necessariamente ser correspondentes ao que a gente declarou. Você não pode simplesmente vir para a igreja, presta atenção, você não pode vir para a igreja, pensar, eu já bati meu ponto, agora eu estou indo embora. Eu fui na igreja, agora eu vou para casa, está tudo certo com Deus, eu volto para a minha vida. Não, eu já fui na igreja, agora eu volto para a minha vida. Que coisa mais burra de se pensar, sabe? Você precisa ser uma pessoa íntegra. Porque se você pensar dessa forma, você não vai desfrutar do power, do poder de Deus. Se você pensar dessa forma, eu fui lá na igreja, eu já cuidei do som, eu já sentei na minha cadeira,
eu já bati o ponto, você não vai desfrutar do power. Você não vai, porque você não está inteiro. Jesus já fez a parte dele, já está consumado, você já aceitou Jesus, você está salvo. Mas se você não mergulhar, irmãos, inteiramente, você não vai desfrutar do melhor que Jesus tem para você aqui nessa terra. Senão você vai viver essa coisa de pular e viver na prova. Ô irmão, eu estou passando na prova. Aí você já conhece esse relato, né? Então passa logo, porque esse não é o teu lugar, não é o lugar de crente. Amém? E hoje nós vamos falar, então, como eu falei para vocês, a respeito de alguns aspectos, né, que envolve fé, né, sobre o aperfeiçoamento dos santos, que é o objetivo de Deus, um dos objetivos após a nossa santificação em Cristo Jesus, o nosso aperfeiçoamento como corpo, né? Isso está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 12. A mídia pode projetar ali, enquanto isso eu vou citar para vocês uma passagem que está em Filipenses, irmãos, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fazei tudo, diga comigo, tudo, sem murmurações, nem contendas. Diminuiu agora a intensidade, irmãos. Diga todo mundo comigo, nem contendas. Isso. Irmãos, você já parou para pensar que quando você murmura, você está indo contra a palavra de Deus? Quando você começa... Sabe, irmãos, quando você murmura, você está contra a palavra de Deus. Você está pecando. Isso é errado demais. A palavra é muito clara nesse aspecto. Façam todas as coisas sem murmurações, sem contendas. No encontro dos homens, no último sábado, se não me engano, a gente falou inclusive sobre isso, né, que o povo de Israel foi liberto do Egito, de um cativeiro do demônio, irmãos. Mas saiu daquele cativeiro reclamando. Meu Deus! Você já viu pessoas assim? Não olha para o lado, olha para frente. Você já viu pessoas assim, irmãos, que recebem uma bênção e reclamam porque não foi não sei o quê? Falei do exemplo do cachorro que late para o pneu, irmãos. Sabe, mas tem gente que quer algo, quando recebe reclama porque não era de outra cor. Ah, é porque, sabe... Aleluia. Então nós devemos aprender a ser gratos. Simples assim, irmãos. É o oposto de murmuração, é gratidão. É gratidão, irmãos. Ah, não, mas não tem ninguém hoje na igreja. Mas que bom que você está aí. Que bom que nós estamos falando com você também aqui, ó, na internet. Você é muito bem-vindo aqui para nos ouvir, para receber essa palavra que te alcança aqui. Se você estiver no Japão, receba uma palavra direcionada aí para você também. Através dos canais aqui da internet, a gente alcança o mundo inteiro. Nós falamos para várias nações. Talvez aqui não tenham 30 pessoas dentro da igreja, mas eu vou te falar, é um vídeo que nós lançamos aqui que tem milhares de visualizações, tem milhares de acessos. Pessoas estão sendo impactadas pela palavra que está sendo ministrada aqui nesse altar, nesse púlpito, porque aqui é declarada a palavra de Deus, irmãos. E nós estamos aqui num dia frio, ou para alguns num dia quente, mas nós estamos aqui ministrando a palavra com ousadia, abençoando vidas, abençoando famílias, enquanto o mundo reclama, murmura, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, Espírito Santo, porque nós estamos aqui firmes, firmados na palavra, firmados na rocha do Evangelho de Cristo.
Irmãos, Mateus 7:24, 2 homens constroem a casa, um sobre a areia, outro sobre a rocha da palavra. Oh, você conhece o desfecho? A tempestade veio para as duas casas, mas uma caiu. Aquele que se edifica na rocha da palavra não cairá. Passará a maior tempestade, o maior tornado, a empresa do teu concorrente fecha, porque ele construiu sobre a areia, mas a tua permanece aberta. O lar do teu vizinho é desfeito, mas o teu permanece, porque você está firmado, o teu relacionamento, o teu casamento está firmado na palavra. Irmãos, nós nos mantemos firmes porque nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus. E os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não pode, porque nós temos o firme fundamento da palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos começando a esquentar. Aleluia! O Senhor é bom. Está escrito, irmãos, Efésios 4, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, diga comigo, para o desempenho do seu serviço, A palavra de Deus, volta no 11 ali, aqui ele está falando dos dons ministeriais, do comissionamento aqui, que alguns ele concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e o 12, com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Você é santo, irmãos, então é para o seu aperfeiçoamento que existe uma ministração, é para o seu aperfeiçoamento que existe uma igreja, é para o seu aperfeiçoamento no corpo de Cristo, para o seu aperfeiçoamento. Para que esse aperfeiçoamento, irmãos? Para o seu desempenho. Para o seu desempenho no serviço. Aleluia, irmãos. Sabe, o maior problema é quando você não se aperfeiçoa. O maior problema da sua vida, não da minha, porque eu busco me aperfeiçoar. Mas quando você não se aperfeiçoa, quando você não se instrui, quando você não faz um curso, quando você não lê palavra, quando você não ouve ministração, quando você não se submete à autoridade do seu pastor, quando você não se submete à autoridade de alguém sobre a sua vida, você não se aperfeiçoa. Você murmura. Você precisa se submeter à palavra, queridos, para o seu desempenho. Para o seu desempenho. E que desempenho é esse? Do seu desempenho no serviço, para edificação do corpo de Cristo. Que galardão fantástico, irmãos. Que galardão fantástico. Então, você se submete, você se aperfeiçoa, o seu desempenho melhora e você faz parte da edificação do corpo de Cristo aqui nessa terra. Uau, que galardão, irmãos! Então, quando você não se aperfeiçoa, quando você fica lá, você já viu sua cara mexendo no celular? Sabe, se você pudesse ver sua cara mexendo no celular, irmãos. E vou te falar, não vou falar. Mas sabe, irmão, você precisa ser diligente com essas coisas. Não estou dizendo que você não pode olhar o rede social, Instagram, está tudo certo, irmão, é lícito. O problema é quando você passa mais tempo nestas coisas do que
se submetendo ao seu próprio aperfeiçoamento, que influencia no seu desempenho, que modifica e edifica o corpo de Cristo. Aí reside um problema. Então, quando eu falo para vocês, pensa no seu mês de junho, como você cresceu. Quanto você cresceu no mês de junho? Ah, irmão, nem sei. Pois então, aí já está o problema, você não sabe. Você precisa saber. Você precisa saber. Você precisa saber, a vida é sua, queridos. E é bom você começar a gostar da sua vida, da sua própria vida, porque você vai viver nela. O resto dela. Forever and ever and ever. Para sempre e para sempre. Vida eterna. Então comece a se aperfeiçoar. E quanto antes, ei jovens, e quanto antes vocês começarem a se aperfeiçoar, melhor para vocês. Vocês não vão precisar passar algumas etapas dolorosas na vida de vocês, se vocês ouvirem os seus mentores, se vocês ouvirem as autoridades que estão sobre a vida de vocês. Vocês vão poupar muito tempo. Nós já falamos sobre isso, remir o tempo, porque os dias são maus. Sabe, às vezes, irmãos, uma decisão errada faz você perder 1 ano da sua vida. Uma decisão que você toma errada em 1 dia pode comprometer 1 ano do seu futuro. Então, jovens, como está escrito, eu vos escrevi. Vocês são uma bênção, irmãos. Vocês também, vocês são a luz do mundo. Jovens, até 100 anos, vocês são a luz do mundo. Se aperfeiçoem, irmãos. Façam uma gestão do tempo de vocês, cuide o que você está fazendo. E outra coisa interessante de você fazer também, irmãos, é ouvir as suas palavras. Você já pensou se você gravasse tudo o que você fala durante um dia? Tem gente aqui que quer ficar só o silêncio assim, né? E uma falinha, um copo d'água, né? Gente que não fala muito. Mas tem gente, irmãos, que fala e não diz nada, né? Fala. Provérbios, se não me engano, no capítulo 12 diz que a língua dos sábios torna o conhecimento interessante, o ensino interessante. Mas a palavra do tolo é como sino que tine, só dá eco, sabe? Nada se aproveita, irmãos. Então, o que você tem falado, se você pudesse gravar, irmão, você já pensou tudo que você fala, às vezes, quando você está num dia mais desafiador, que daí você diz, oh, glória a Deus. Você diz, oh, aleluia, que dia abençoado. Sabe, irmãos, vou te falar uma coisa, e eu creio que você vai vencer isso. Falo pelo Espírito, irmãos. Aquele dia que você tiver, mas assim, ó, com vontade mesmo, sabe? De falar umas palavras assim bem duras, bem feia, sabe? Você faça totalmente o oposto. Você comece a agradecer a Deus. Você comece a glorificar a Deus, mesmo que seja assim até num tom quase irônico. Ou aquele abençoado, aquela abençoada. Oh, Senhor, obrigado pelaquela vida. Sabe, irmãos, por mais engraçado que isso pareça, irmãos, isso vai edificar a tua vida. Porque você colocou agora um freio na sua boca. Você aprendeu a domar a sua língua. E a palavra é muito clara nesse aspecto. Aquele que controla a sua língua é sábio. Nós precisamos ter esse hábito, irmãos. Então, não murmurar, irmãos, é algo que agrada ao coração de Deus.
Nós vimos a história, o povo de Israel, comecei a falar aqui, né? Eles foram por um caminho, saíram daquela imundície, do demônio, de uma escravidão, para passar 40 anos no deserto, irmãos. Segundo os estudiosos, para uma jornada que era de 11 dias. Então, muitas vezes, irmãos, o que isso nos ensina? Olha o ensino da palavra. O que isso nos ensina? Reclame e permaneça andando em círculos. Reclame da sua vida, reclame da situação que você está passando hoje, reclame do momento que você está, reclame da sua saúde, reclame do seu filho, reclame da sua mulher, do seu marido, do seu vizinho, do seu tio, do seu cunhado, reclame de tudo, do seu chefe, e permaneça girando em círculos por mais 40 anos na sua vida. Mas agora, louve, agradeça, adore o Senhor. Está escrito no livro de Hebreus. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos. Oh, glória a Deus. O verdadeiro louvor, irmãos, vem de frutos de lábios que confessam ao Senhor. A legítima adoração é sacrifício de louvor. Esse é o sacrifício de louvor, irmãos. É quando você rompe a sua carne. Aleluia! Sabe, porque vir dar o glória a Deus aqui, quando a gente está no fire mesmo, é bênção, é top, mas é muito mais fácil. E para alguns ainda é difícil, mas já é bem mais fácil. Agora, quando está passando por um desafio, irmãos, aprende isso, começa a glorificar, irmãos. Não é porque, ai, que bom, eu estou com um problema financeiro. Não, mas diz obrigado, Pai, porque Tu já me supriu em todas as áreas da minha vida. E eu sei que logo isso passa, Pai. Eu sei que vem chegando algo de Deus. Eu sei que isso vai passar. Obrigado, Pai, eu fico com os olhos firmados na Tua palavra, na rocha da Tua palavra. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, fala que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já pensou sobre isso, irmãos? Você já pensou, se já não sou eu quem vivo agora, você pode projetar ali, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, significa o quê? Que toda aquela limitação que eu tinha, todos aqueles problemas que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha, já não tenho mais, porque agora é Cristo que vive em mim. Quando Jesus perguntou, ele estava naquele diálogo com Pedro, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és não sei o que, e tu és. E aí Jesus, fico imaginando, né? Jesus olha, e tu? Quem dizes que eu sou? Sabe, irmãos, e se Jesus te perguntasse, claro, você sabe hoje a resposta, mas assim, de coração mesmo, na tua intimidade, e se Jesus te perguntasse, ou se eu te perguntasse, e para ti, quem é Jesus? O que o teu coração falaria? O que o teu coração diria? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Você responde com as palavras de Pedro. Não, mas o que o teu coração falaria? Tu é o Cristo do irmão lá, do Cássio. Tu é o Cristo do pastor. O que o teu coração falaria? Sabe, irmãos, porque se já não sou mais eu quem vive, e Cristo vive em mim, significa que agora eu tenho algo que antes eu não tinha. Então essa consciência, entenda, consciência agora você traz para o nível do entendimento, do raciocínio, do intelecto. Embora seja espiritual,
mas você traz isso para a consciência. Ele deixou de ser aquela camada atrás do inconsciente. E você traz para a consciência, não, Cristo vive em mim. Então significa que eu posso andar de um jeito diferente. Eu posso me posicionar de um jeito diferente na minha vida. Cristo tem uma doença, tem um sintoma curado. Eu saia agora, enfermidade, saia. Sabe? Com ousadia você declara e começa a agradecer. Pô, Cristo vive em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vive em mim. Sabe, irmãos, não é de se ouvir falar, vocês entendem? Consciência de Cristo. Então, se Cristo vive em mim, Ele não é mais um conhecido, mas Ele é o meu eu, de certa forma. Porque se Ele vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é Ele em mim e eu nele. Então tudo que eu tinha de limitação, eu não tenho mais. Essa limitação, ela precisa desaparecer. Ela precisa desaparecer, a consciência de limitação. Por que que isso não dá certo na minha vida então, irmão? Consciência. Falta de renovação da mente, para desfrutar de tudo aquilo que a palavra está escrito. Romanos 12:2. Renovação da mente. Então a nossa consciência de que Cristo vive em mim, muda tudo. Cristo agora é eu, né? Mas entendam isso, né, irmãos? No contexto. Ele está em nós, nós nele. Eu tenho o sobrenome de Cristo, Cássius Cristos, dos Santos Castro, né? Eric Cristos Oliveira Veras, entendeu? Nós temos o sobrenome. Quando nós casamos, e você que não casou ainda, continua em oração, irmãos, sabe, se consagrando ao Senhor, porque Deus ouve oração. Isso, irmão, persevera. Olha para frente aqui, irmãos, não ficam se piscando aí. Quando você casa e você faz uma aliança com a sua esposa, né? Geralmente a esposa recebe o sobrenome, né, do marido, mas nada impede também do marido receber o da esposa. Então, quando você aceita Cristo, você faz uma aliança com Ele. Então você recebe, a palavra diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos isso dele. O sobrenome, o nome, nós somos embaixadores. Então, consciência de Cristo em nós muda a nossa postura. Sabe, irmãos, vou te falar, é inaceitável um cristão fazer rolo nos negócios. Inaceitável, irmãos. Sabe? É inaceitável um cristão, sabe, irmãos, cometer algumas faltas nesse sentido. Examine-se o homem a si mesmo, sabe? Não é para você olhar para o lado, para você julgar as pessoas. Eu não estou te julgando, irmão, eu estou compartilhando, sabe, uma visão da palavra, porque nós precisamos olhar para nós e dizer: Pai, as minhas atitudes estão te honrando diante dos homens. Não é que as suas atitudes, irmãos, vão fazer Deus te amar mais. Tu não pode fazer, você já sabia disso? Que você não pode fazer Deus te amar mais? Ah, eu vou andar certinho, eu não fumo, eu não vou beber e não vou dançar coladinho. Aí Deus vai me amar mais. Não tem nada a ver com isso, irmãos. A palavra de Deus fala que Ele nos amou a ponto de dar, Ele nos amou porque já aconteceu, né? Mas a ponto de dar o seu filho, para nos resgatar.
A palavra nos diz que se Ele deu o seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, não nos dará agora todas as outras coisas quando nós já estamos reconciliados com Ele? Então as nossas atitudes agora, irmãos, tem a ver com galardões, tem a ver com essas recompensas que nós temos aqui ainda na terra, como, por exemplo, princípios de dízimos e ofertas, com a nossa casa abençoada, com a proteção de Deus, com uma série de questões nestes outros aspectos. Amém? Está entendendo, irmãos? Está sendo abençoado? Glória a Deus. Nossa, só na metade aqui da minha folhinha. Aleluia. Irmãos, para encerrar aqui, agora que eu vi o horário, vamos lá. Quero só finalizar então, a gente lendo 1 Coríntios, no capítulo 9. O pastor, como é que é? Nós temos que ajustar isso aí. Na quinta-feira é mais curta a ministração, então. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, aí é 1 Coríntios, né, irmãos? Capítulo 9, versículo 24. Diz o seguinte: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Você já pensou, irmãos, ou você já viu talvez algum documentário nesse aspecto? Tipo assim, a preparação daquele recordista mundial de natação, o que ele se submeteu na infância, e daí ele nadava com os tubarões, né? Ele corria, o maior corredor do mundo, corria de pé descalço, ele não dormia, sei lá, estou extrapolando um pouquinho aqui, mas tem situações assim, casos verídicos, né, de pessoas que se submeteram a situações extremas, né, que esticaram o preparo deles, né, para se tornarem aí exímios, excelentes naquilo que eles estão fazendo ali, no caso aqui em questão o esporte olímpico. Mas o que Paulo está falando aos coríntios? Eles fazem isso, em tudo se dominam, né? Tem gente que não consegue cortar a janta. Aleluia. Mas eles em tudo se dominam, em tudo se dominam para conquistar uma coroa, irmãos, que é corruptível. Que é corruptível. Quem é que ganhou a última Olimpíada lá na corrida? Nem foi o Usain Bolt, né? Quem é que ganhou, sei lá, na natação? Nem é mais o famoso aquele. Sabe? Corruptível. Ganhou, se esforçou. Amém, irmãos? O esporte é top, é legal, Olimpíadas. Eu amo ver, gosto muito de ver, né? Acho bacana, é algo saudável, né? Bacana. Mas Paulo está falando aqui, eles têm uma disciplina fantástica por algo que é corruptível. E aí eu te pergunto agora, dentro de tudo que nós falamos aqui essa noite, sobre disciplina, sobre aperfeiçoamento, sobre edificação, sobre o teu aperfeiçoamento, qual tem sido a tua disciplina por uma coroa incorruptível? Qual tem sido a tua postura diante disso que você já recebeu de Cristo Jesus? Para o teu aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento do corpo. Sabe, querido, se você parar e pensar em tudo isso, em tanto poder, em tanta unção, em tantas habilidades espirituais fantásticas que ativam coisas também no natural para a nossa vida, e coisas no natural que nós fazemos que ativa coisas no sobrenatural,
Meu Deus, irmãos, sabe, a nossa vida é um reino dos céus, a nossa vida é um reino maravilhoso, de tantas novidades da parte de Deus que nós podemos desfrutar todos os dias. Então, irmão, como é que eu faço com o negócio que eu tenho lá em casa? Como é que eu faço para resolver aquilo lá? Sabe, queridos, você precisa se posicionar. Você começa por aí. Você se posicionar. Ah, mas tu não conhece o meu marido. Ah, mas tu não conhece a minha esposa. Ah, mas tu não conhece. Não conheço mesmo. Você conhece. Sabe, irmãos, Deus precisa de você lá dentro da sua casa para mudar aquele ambiente. Precisa da sua postura lá dentro do seu trabalho para mudar aquele ambiente. Precisa de você dentro da igreja, dentro do seu ministério para mudar aquele ministério. Precisa da sua postura para trabalhar dentro daquele ambiente. Ele precisa de você, queridos. De você se posicionando em amor. De você se submetendo, se dominando a sua carne, para você desfrutar de coisas tão belas no Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, fique de pé então. Glória a Deus. Provai e vede, irmãos, que o Senhor é bom. A palavra é clara, queridos. Provai e vede. Como é que você prova? Como é que você prova um suco, Gabriel? Tomando. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove disso. Prove dessas instruções que nós recebemos aqui essa noite, que nós recebemos nas outras noites, das instruções que tem na palavra, das instruções que tem nos livros. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém, irmãos? E agora sim, para concluir, aquela parábola, aquela passagem do jovem rico, né? Todo mundo fala, né? Do jovem rico. Ai, o jovem rico, por que ele não abriu mão? Né? Era Jesus que estava ali falando com ele. Ai, se fosse eu tinha vendido tudo. Não, porque Jesus era Jesus, né? E daí, sabe? Jesus está aqui, né? Jesus, ele nem está pedindo para te vá e venda tudo. Ele está dizendo, se ajusta, querido. Se ajusta, querida. Se domina, querida. Se domina, querido. Se aperfeiçoa, irmão. Se aperfeiçoa, irmã. Sabe? E muita gente não percebe, irmãos. Mas aquele jovem rico, ele chega e diz, olha, Senhor Jesus, Mestre, Rabi, Rabone, desde a minha infância eu tenho feito tudo segundo as Escrituras. Eu observo todos os mandamentos. E aí Jesus fala, né? Então vá, venda tudo agora. Estava mexendo com o coração dele. Mas você já parou para pensar que aquele jovem também só era rico porque ele observava as Escrituras? Ele era rico, irmãos, porque ele observava as Escrituras. Porque ele seguia as instruções da palavra de Deus. Ele era top, aquele cara. Talvez ele ele falhou naquela situação pontual. E está na Bíblia hoje. Então Jesus nem está pedindo, irmãos, para você vender tudo. Está só dizendo, irmão, ajusta aí essa questão que você está pensando agora, irmão. Essa questão que veio na sua cabeça aí, irmã. Ajusta isso. Você ajusta. E o ambiente muda ao seu redor.